Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos e a todas. Nos apresentando, somos o casal Miguel e Vera. Moramos no Saco dos Limões e pertencemos à paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Igreja Matriz. Somos casados há 39 anos e temos 2 filhos, a Franciele e o Miguel Neto. Franciele, casada com Leonardo, e desse matrimônio tiveram 2 filhos. A Ana Clara, que está com 10 anos, o Davi, que completará 4 anos agora no dia 4 de agosto, e estão esperando a 3ª filhinha, que nascerá em dezembro. Se chamará Ana Luísa. Miguel Neto é casado com Mariana, e desse matrimônio também tiveram 2 filhos. Isadora, que amanhã completará 9 anos, e Luiz Miguel, que dia 4 de setembro estará completando 3 aninhos. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaríamos de convidar a todos para juntos fazermos uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos vossa presença em nosso lar. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar, hoje e sempre. Amém. Amém. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Apesar de inumerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os nossos jovens. E isso incentiva a nossa igreja. Como resposta a esse anseio, o anúncio cristão sobre família é verdadeiramente uma boa notícia. Dando continuidade à divulgação do documento elaborado pelo Papa Francisco, aonde ele nos convida para o ano Amoris Laetitia, que significa a alegria do amor, até agora já foram apresentados 5 capítulos. O primeiro capítulo, a palavra, a luz da palavra. O segundo, a realidade e os desafios das famílias. O terceiro, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. O quarto capítulo, o amor no matrimônio. O 5, o amor que se torna fecundo. Sabemos que é na família que se encontra esta alegria. Hoje, eu e a Vera estamos aqui para apresentar a vocês o 6º capítulo, com o título Algumas Perspectivas Pastorais. Em resposta ao Sínodo 2014 sobre família, o Papa Francisco ele apresenta neste capítulo a necessidade de desenvolver novos caminhos pastorais. Ele convoca as diferentes comunidades
a elaborarem propostas mais práticas e eficazes, que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como as necessidades e desafios locais. Se, por um lado, se trata de anunciar o Evangelho da família, por outro lado, a Amoris Laetitia chama as famílias cristãs a serem os principais sujeitos da pastoral familiar. Elas são o testemunho privilegiado que tem a graça do sacramento nupcial. A igreja, ela quer acompanhar as famílias. Ela quer chegar até as famílias com o desejo de acompanhar todas e cada uma delas, a fim de que descubram a saída melhor para superar as dificuldades que encontramos no seu caminho. É preciso estarmos atentos aos problemas reais das pessoas e não só ficar no plano teórico. Para isso, é preciso que se apresente valores e normas, mas que se apresente mais valores do que normas. É bom ficarmos atentos aos condicionamentos culturais, sociais, políticos e econômicos que encontramos hoje em dia. Existem famílias em dificuldades, sabemos disso, já que a lógica do mercado é o que comanda hoje as nossas vidas. E isso pode gerar discriminação, pobreza, exclusão e violência. E sabemos que hoje é muito difícil a gente ter uma família autêntica. A paróquia como família de família. A principal contribuição para a pastoral familiar deve vir das paróquias, pois elas são uma família de famílias. Os presbíteros, os diáconos, religiosos e religiosas, catequistas e demais agentes pastorais das paróquias, eles precisam ser formados para uma pastoral voltada para as famílias. Sejam agentes capacitados a tratar de complexos problemas atuais. Não se refere somente à doutrina, mas a uma formação interdisciplinar. A formação dos agentes leigos de pastoral familiar seja feita com a ajuda de psicopedagogos, médicos de família, médicos de comunidades, assistentes sociais, advogados de menores e família, predispondo-os para receber as contribuições da psicologia, sociologia, sexologia e até aconselhamento. Não falte a direção espiritual e seus recursos, bem como a reconciliação sacramental. A própria formação dos seminaristas seja feita também em contato com a realidade concreta das famílias. O empenho da igreja e o empenho da comunidade. A igreja, ela precisa empenhar-se para ajudar os nossos jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio, levando-os a captar o fascínio de uma união plena que eleva e aperfeiçoa a dimensão social da vida, que confere a sexualidade no seu sentido maior e, ao mesmo tempo, que promove o bem dos filhos e lhes proporciona o melhor contexto para o seu amadurecimento e sua educação. Toda comunidade cristã, ela deve empenhar-se na preparação dos noivos para o matrimônio. Mas isso deve começar já na iniciação cristã, desde o nosso batismo, pois há uma ligação com os demais sacramentos. E é nesta hora
que o testemunho das próprias famílias é muito bem-vindo. Busque-se nessa preparação dotá-los de muita qualidade e conteúdo, que sejam comunicados os noivos de forma atraente, de forma cordial, pois trata-se do anúncio de um querigma. Esses encontros podem ser, ou essa preparação, ela pode ser presencial ou então remota. Mas, devido à pandemia, a gente sabe que presencial é difícil, mas seria o melhor caminho. A preparação dos noivos não esconde os pontos fracos, os riscos e possíveis conflitos. A preparação dos noivos se faz também abordando os pontos fracos de uma relação a dois, os riscos e as possíveis situações de conflito. Não basta um deslumbramento inicial, nem mesmo a mera atração ou desejo. É preciso que o amor amadureça, capaz de aprofundar outras motivações que confiram a este pacto reais possibilidades e estabilidade. Faz bem perceber os sinais de perigos antes mesmo do matrimônio. Assim, seria possível identificar os meios que permitem o casal enfrentar essas situações com bom êxito. Desta maneira, estaremos promovendo aos casais, aos noivos, como seres humanos, e ajudando-os a desenvolver o melhor de sua personalidade. Os noivos incentivados. Os noivos, eles precisam ser incentivados a crescer no seu vínculo, a aprofundar o amor, a conhecer os recursos espirituais que a igreja oferece, com percursos práticos, conselhos bem encarnados por pessoas preparadas ou que tenham vivência nesse assunto, estratégias bem tomadas pela experiência, orientações psicológicas, mas sem esquecer de lhes propor a reconciliação sacramental, ou seja, a confissão. Nos aconselha o Papa Francisco a apresentar o matrimônio não como um fim do caminho. Casou, está tudo liquidado, tudo consumado. Não. Mas a abraçar uma vocação a ser vivida para sempre, realimentada de maneira firme e realista, sendo a celebração do sacramento do matrimônio um passo bem amadurecido, bem preparado, confirmando o amor mútuo, fortalecido e santificado pela graça de Deus. Que a celebração litúrgica do casamento seja revestida de uma profundidade. Cada gesto é uma linguagem que manifesta a fé, tendo o consentimento, o sim, um peso teológico muito grande e espiritual, que ilumina o significado de todos os gestos aí para frente, unindo liberdade e fidelidade num compromisso para a vida inteira. Enfim, casados, a tarefa de construir juntos. É feita a celebração do matrimônio na igreja. Isso não significa que está tudo pronto. É preciso levar o projeto, o casamento adiante. Sendo os esposos, o casal, eles são os protagonistas. Abre-se para uma história que vai se tecendo dia após dia com a graça de Deus. É um caminho a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade, dando passos novos
vivendo bem o presente, sem ficar estagnados, perfazendo-se num caminho de crescimento, sempre com muita esperança. Alimente sempre o diálogo. O casal sempre deve estar sempre conversando, dialogando. É indispensável e permitir tecer acordos dentro de casa. Em casa sempre eles devem estar em comum acordo. Devem negociar escolhas, como na compra de uma casa, de um carro. Os dois devem estar em comum acordo. Devem preparar os meios para alcançá-los, esses objetivos. Isso faz parte de um exercício recíproco do amor, da mútua escuta. Daí, vimos a necessidade de um acompanhamento pastoral que continue depois da celebração do sacramento. Cada cônjuge faz o outro crescer. Um vai plasmando o outro. O matrimônio é um caminho de amadurecimento, aonde cada cônjuge é um instrumento de Deus para fazer o outro crescer. É possível a mudança, crescimento, o desenvolvimento das potencialidades boas que cada um traz dentro de si. Cada matrimônio é uma história de salvação. Um vai plasmando o outro, ou seja, ambos vão sendo mutuamente lapidados, contando sempre com a presença de Deus. Comunicam vida um ao outro, como fruto desta união, e assim comunicam esta vida aos seus filhos. O planejamento familiar. Sim, o casal deve planejar, deve ter este planejamento. Os filhos são um dom maravilhoso de Deus, uma alegria para os pais, uma alegria para a igreja. Deve-se encorajar os esposos para uma atitude fundamental de acolhimento do grande dom dos filhos. A igreja, ela reconhece que o planejamento familiar faz parte de um diálogo consensual entre os esposos, que disponíveis a procriar em sã consciência, eles decidem os filhos que virão e o espaçamento dos nascimentos. O casal tem que ter esse planejamento, né? Quantos filhos vamos ter? O espaço, né? De um filho para o outro. A igreja, ela promove para isso os métodos baseados nos ritmos naturais da fecundidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles, favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Para coroar tudo isso que falamos até agora, o Papa Francisco escreve sobre a espiritualidade familiar. Diz o Papa, é preciso sublinhar a importância da espiritualidade familiar, da oração e da participação na Eucaristia dominical e animar os cônjuges a reunirem-se regularmente para promoverem o crescimento da vida espiritual e a solidariedade nas exigências concretas da vida. Liturgias, práticas devocionais e eucaristias celebradas para as famílias, sobretudo no aniversário do matrimônio, foram citadas pelo Papa como vitais para favorecer a evangelização através da família. O amor precisa de tempo. Sim, o amor precisa de tempo. Tempo para dialogar, como falei há pouco.
Tempo disponível e gratuito para abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. É preciso um tempo com qualidade em meio ao ritmo frenético da sociedade. Hoje em dia está tudo, ninguém tem tempo para nada. Então é preciso esse tempo com qualidade e observar esse meio, né? É indispensável programar momentos para estar juntos. O casal deve sempre ter o momento deles. Ter as recreações em casa, com os filhos quando pequenos, agora no nosso caso com os nossos netos. Devemos comemorar datas significativas, como o aniversário de casamento, como o aniversário de um neto, de um filho. Devemos ter espaços de espiritualidade partilhada, como nós temos costumes em nossa casa. Na hora de nossas refeições, sempre fizemos nossas orações. Na hora de ir para o nosso leito, fizemos a oração sempre juntos. Devemos ter sempre hábitos salutares de convívio, com gestos mútuos, de acolhida, de expressão de carinho. Apoiar, animar e reavivar as famílias. As paróquias, os movimentos, as escolas e outras instituições da igreja podem desenvolver várias mediações para apoiar e reavivar as famílias. Aproveite-se para isso os momentos como o batismo de um filho, a primeira comunhão, bênçãos de casas, funerais ou cerimônias de casamento de um parente ou um amigo, para reaproximar as famílias à igreja, no sentido de apresentar-lhes o ideal do matrimônio cristão e aproximá-los dos espaços de acompanhamento. Os pastores, os padres, os diáconos devem animar a família a crescerem na fé. E para isso, é bom incentivar a confissão frequente, a direção espiritual, a participação em retiros, mas há de se convidar também ao casal criar espaços semanais de oração familiar, porque a gente sabe que a família que reza unida permanece unida. Ao mesmo tempo, convém incentivar e alertar os cônjuges a reservar um momento de oração a sós, diante de Deus. Quando as crises chegam, quando as crises acontecem, é a hora de amadurecer e não se entregar ao definhamento da relação. Superar os obstáculos faz parte da vida matrimonial. Todo casal tem seu problema, então eles têm que se conversar, chegar num comum acordo, não levar em definhamento da relação. É como que uma tarefa dos cônjuges que aprendem a ser felizes de uma nova maneira. Não é a mesma atitude, não é a melhor atitude negar os problemas, escondê-los, relativizar a sua importância, apostar apenas em que o tempo passa. O tempo passa, tudo vai melhorar. Não, devemos resolver nossas diferenças no momento, não deixar para amanhã, né? E em vez de se afastarem um do outro, os cônjuges devem marcar presença mútua. Nesses momentos, é necessário criar espaços para comunicar de coração a coração. As crises, segundo o Papa.
Há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimônios, como a crise ao início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais. Tem a crise da chegada dos filhos, com os seus novos desafios emotivos. Há a crise de educar uma criança, que altera os hábitos do casal. Há a crise da adolescência de um filho, que exige muitas energias, desestabiliza os pais e às vezes até contrapõe entre si. A crise do ninho vazio, que obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. Ou a crise causada pela velhice dos pais dos cônjuges, que requer muita presença, solicitude e decisões difíceis. São situações exigentes que provocam temores, sentimentos de culpa, depressões ou cansaço, que podem afetar gravemente uma união do casal. Crises que precisam de perdão. Em meio a dificuldades econômicas, laborais, afetivas, sociais e até mesmo espirituais, existem aquelas que exigem um caminho de perdão e reconciliação. Saber perdoar, perdoar é um ato nobre, E sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar. Diante das fragilidades humanas, procure-se não colocar um peso excessivo no emotivo, no orgulho ferido ou nos ciúmes. Devemos agir com maturidade necessária para retomar o caminho. Devemos buscar as chances de reconstrução dos vínculos, sabendo dar o tempo necessário para isso. Cada crise é como um novo sim. É bom, né? Depois de uma briga, a gente chegar e fazer as pazes novamente. Todo mundo é humano. Isso torna possível o amor renascer reforçado, transfigurado, amadurecido e iluminado. Velhas feridas que doem na fase adulta. Velhas feridas, por vezes trazidas da própria infância, podem reaparecer na vida adulta. Outras vezes, o amadurecimento que deveria ter acontecido na adolescência acontece tardiamente. Podem igualmente aparecer outras manifestações tardias, como o amor egocêntrico próprio da criança, girando em volta do próprio eu, ou mesmo um amor fixado na fase da adolescência, este cheio de críticas, culpando sempre os outros e cheios de fantasia. Isto exige que se reconheça a necessidade de ser curado, que se peça com insistência a graça de perdoar e perdoar-se, e que se aceite ajuda, que se procurem motivações positivas e se tente sempre de novo. Acompanhar depois das rupturas e dos divórcios. Nos casos em que a separação é inevitável e até moralmente necessário, um discernimento particular se fará necessário para acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Haja uma acolhida e escuta atentas os que sofreram injustamente a separação, o divórcio ou o abandono, ou então foram obrigados pelos maus tratos do cônjuge a romper a convivência. Aí, faz-se necessário uma pastoral de reconciliação e da mediação,
com centros de escutas especializados nas dioceses. As pessoas divorciadas que não voltaram a casar, que muitas vezes testemunhas da fidelidade matrimonial, elas devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que as sustente no seu estado normal. Lembramos aqui dos pobres que perderam o ambiente protetor da família, duplamente expostos. Com relação às pessoas divorciadas que vivem uma nova união, faça-se aqui um atento discernimento. Evite-se toda forma de discriminação, promovendo a sua participação na vida da comunidade. É importante fazer-lhes sentir que fazem parte da nossa igreja e que não estão excomungadas e também não são tratadas como tais, porque sempre elas irão integrar a comunhão eclesial. Tenha-se sempre presente a indissolubilidade do matrimônio, sem deixar de expressar a caridade no cuidado dedicado às pessoas. O Papa Francisco, ele manifestou o desejo de que os processos de nulidade de casamento fluam com mais rapidez, eventualmente, até mesmo sendo simplificados o seu andamento, com a atuação mais direta do próprio bispo, que é o pastor e chefe da sua igreja, e por isso mesmo o juiz no meio dos fiéis a ele confiados. Nos casos de separação, uma atenção especial deve ser dedicada aos filhos. Os filhos, realmente, eles são vítimas dessa situação. É sempre oneroso arruinar a imagem do pai ou da mãe junto com os filhos. Jamais um pai deverá falar mal da mãe ou a mãe falar mal do pai. Que não raras vezes as crianças, os filhos sofrem em silêncio. As comunidades cristãs não devem deixar sozinhos os pais divorciados que vivem numa nova união. Pelo contrário, devem integrá-los e acompanhá-los na sua função educativa, ajudar a curar as feridas dos pais e sustentá-los espiritualmente é bom também para os filhos, que precisam do rosto familiar da igreja que os ampare nesta experiência traumática. Temos aí algumas situações complexas. Nos matrimônios mistos entre católicos e outros batizados, requer-se uma colaboração cordial entre o ministro católico e o não católico, fomentando o espírito ecumênico. Com relação à comunhão eucarística, a regra geral é de se admitir somente a parte católica. No caso da admissão da Eucaristia, ela será apenas em caráter excepcional. Em casos com disparidade de culto, estes constituem um lugar privilegiado de diálogo interreligioso, já que uma parte é cristã e a outra não. Busque-se, neste caso, tornar possível a educação dos filhos na fé cristã. Dependendo das circunstâncias, sabemos que isso nem sempre é possível. Sobretudo em países onde não há liberdade de religião. Proceda-se nesses casos com discernimento. Existem famílias que vivem a experiência de ter no seu seio pessoas com tendências homossexuais. Atente-se que toda pessoa deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta. No entanto,
uniões entre pessoas homossexuais não se constituem no sacramento. Temos nos casos das famílias também monoparentais. Preste-se atenção aos motivos que estão na sua raiz. O Amoris Laetitia lembra, seja qual for a causa, o progenitor que vive com a criança deve encontrar apoio e conforto nas outras famílias que formam a comunidade cristã, bem como nos organismos pastorais paroquiais. Dirija-se uma atenção especial a situações de pobreza, de desemprego e falta de moradia. Nos casos de morte de um membro da família, cabe acompanhar tais situações e oferecer a luz da fé, sem jamais abandonar uma família atribulada. Sejamos misericordiosos e pastoralmente presentes nestes momentos em que as pessoas estão abertas a uma eventual ação evangelizadora. O ressuscitado nunca nos abandonará. Rezemos sempre pelos mortos, já que nada interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Nos preparemos para a morte, crescendo no amor aos irmãos. Um dia não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Encerrando a nossa participação, nós temos alguns agradecimentos a fazer. Primeiramente, agradecer a Deus por nos ter permitido de estarmos aqui nesta noite. Queremos agradecer ao Frei Nilo pelas orientações que nos forneceu e pelo fornecimento de todo este material para nos apresentarmos essa capítulo Amoris Laetitia. Queremos agradecer ao Padre Júlio César, vigário forâneo Centro-Sul. Queremos agradecer ao senhor Leonardo Rangel, secretário forâneo Florianópolis Centro-Sul. Agradecer a nossa paróquia, Nossa Senhora da Boa Viagem, nas pessoas dos seus padres, dos freis carmelitas. Agradecer ao Mauri e ao Robson pela atenção a nós dedicados e pelo trabalho dessa transmissão. E agradecer a todos que nos acompanharam esta noite. Aproveitando o dia dedicado aos avós, nós gostaríamos de parabenizar a todos de coração. Avós são amor que nunca envelhece e sabedoria que nunca acaba. Muito obrigada. Aproveitando também o momento, nós gostaríamos de deixar aqui o convite para vocês assistirem na próxima semana, no dia 2 de agosto, segunda-feira, a apresentação do 7º capítulo, apresentado pelo Luiz e a Suzy, também da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, com o título Reforçar a Educação do Filho. A todos nossos muito obrigado, tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Boa noite.